Olá pessoal, estamos de volta em mais uma aula, sejam bem-vindos. Eu peço a vocês que peguem seus livros para acompanhar a explicação, tá? Abram seus livros na página 76 e vamos iniciar o tema de hoje que fala sobre as flexões do substantivo. Vamos lá. Os substantivos, eles podem ser modificados, tá, para indicar o gênero, o número ou o grau. Quando a gente fala em gênero, a gente está falando, tá, de masculino e feminino. Quando a gente fala em número, se é singular ou plural. E quando falamos em grau, é diminutivo ou aumentativo, ok? A mais abaixo aí, né, na flexão de gênero, diz que as palavras que pertencem a masculino ou feminino, por exemplo, juiz, juíza, cidadão, cidadã. Estes substantivos se referem a gênero porque está indicando masculino e feminino. Muitos substantivos apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino, ok? Eles são chamados de biformes, tá? Quando isso acontece, tá? Quando eles apresentam uma forma para o masculino e outra para o feminino, nós chamamos o substantivo de biformes. Outros apresentam uma forma somente, tanto para o masculino quanto para o feminino. Então, esses são chamados de uniformes, tá? Esses que têm apenas uma forma. Por isso que vem a palavra uni. Uni significa uma forma. E os substantivos uniformes, eles se dividem em sobrecomuns, né? Eles podem ser sobrecomuns, como diz aqui no nosso livro, tem um só gênero e nomeiam pessoas, tanto do sexo feminino quanto do masculino. Exemplo, a criança. Quando eu digo a criança, eu estou me referindo, pode ser um menino ou uma menina, tá? Substantivo sobrecomum. Outro substantivo uniformes, temos aí o comum de dois gêneros. Embora eles não mudem de forma, podemos identificar o gênero a que pertencem pelas palavras que o antecedem, tá? Por exemplo, o dentista, a dentista. O artigo que está antecedendo o substantivo, ele está... a gente pode identificar a qual gênero nós estamos nos referindo. Por exemplo, se eu digo o dentista, óbvio, né, eu estou me referindo ao sexo masculino. Quando eu digo a dentista, eu estou me referindo ao sexo feminino, tá? O artigo que está o antecedendo, a palavra que os antecedem, é que vai nos dizer o gênero a que pertence, tá? Como também um estudante, uma estudante. Seu cliente, sua cliente. Seu cliente se refere a um homem, né? Pessoa do sexo masculino. Sua cliente refere-se ao sexo feminino, ok? E também temos aí na classe dos uniformes os substantivos que chamamos de epícenos. Eles têm um só gênero para nomear animais de ambos os sexos, tá?
determinados pelas palavras macho e fêmea, quando necessário. Por exemplo, a onça, macho, o jacaré, fêmea. Repetindo a definição de epsemas. Eles têm um só gênero, tá? Para nomear animais de ambos os sexos. A onça, macho. Estou me referindo a uma onça, macho. Ou a onça, fêmea, tá? Então, não vai modificar o substantivo, tá? O que vai me dizer se é macho ou fêmea é a palavrinha que vai ser colocada logo em seguida, tá? Se necessário for, assim como diz aqui nos exemplos. Agora nós vamos para a flexão de número, tá? Na página 77. No português, a característica mais de um significa, tá, que a palavra ela vai para o plural, tá? Geralmente ela é expressa pelo acréscimo da letrinha S. No entanto, dependendo da terminação da palavra, tá, no singular, essa regrinha pode variar, ou seja, nem sempre todas as palavras que vão para o plural vão ser apenas acrescidas pelo S, tá? Vamos ver como pode acontecer as mudanças para o plural. Primeiro, substantivos que no singular terminam em R ou Z. Como formam o plural? Eles vão ter o acréscimo do S. Exemplo, nariz, narizes. Nariz termina com a letra Z, então aqui diz que o plural das terminações em Z é só acrescentar o S. E palavras que terminam também com R, é somente acrescentar o S. Por exemplo, flor. Plural, flores, ok? Quando não são oxítonos, né? Eles ficam invariáveis, tá? Por exemplo, ônibus, o plural é ônibus mesmo, tá? Lápis, lápis mesmo. Somente vamos acrescentar os ônibus, os lápis, né? Vamos acrescentar um artigo na frente, mas o próprio substantivo ele não vai haver mudança. Ainda aí na letrinha S diz: quando são monossílabos ou oxítonos, tem a última sílaba pronunciada com mais intensidade, pelo acréscimo de "es" também. Exemplo, deuses, né? Vamos agora para as terminações das palavras em ão. A maioria muda ão para ões. Exemplo, colchões, portões, né? São palavras que no singular são ditas assim, portão. Vai para o plural, vai ficar portões. Então, vou acrescentar o ões. Palavras terminadas em ão também, alguns substantivos, eles podem se acrescentar o S, tá? Por exemplo, cristão, cristãs. Bênção, bênçãos. Tá? Então, nós vamos acrescentar o S no final. Outros fazem o plural em ans. Pão, pães. Alemão, alemães. Então, fiquem atentos, né? Quando a palavrinha termina em ão, há algumas diferenças aí. Você pode acrescentar o ons, ou somente o S,
ou usar o ans, vai depender da palavra, né, da terminação. Palavras terminadas em ao, el, il, não, aliás, ao, el, ol, u, tá? O il entra em outra regrinha, que a gente vai falar já já. Troca-se o L por is, tá? Temos aí algumas exceções, observem. Mal, males. Cônsul, cônsules. Canal, canais. Tá? Vou acrescentar o is no final, o is. Papel, papéis. Farol, faróis. Ou seja, palavras terminadas em ao, el, ol e u, nós acrescentamos o is, trocamos, tiramos o L e acrescentamos o is, tá? A gente troca. Agora o il, né? O il fica sozinho, vamos saber por quê. Il quando são oxítonos, tá? Nós trocamos o il por is. Fuzil, fuzis. Ardil, ardis. Tá? Por quê? Porque fuzil e ardil são palavras oxítonas, então, e terminadas, né, em il. Então, a gente vai acrescentar no plural, tira o L, coloca is, né? Nós trocamos. Quando não são oxítonos, como a gente vai fazer, tá? Quando o il não é oxítono, nós trocamos o il por eis, tá? Míssel, mísseis. Réptil, répteis, tá? Por que que eu troquei pelo eis? Porque míssel e réptil não são palavras oxítonas, tá? Então, a regra diz que é assim que nós fazemos. Trocamos o il, tá? Por eis. Vamos agora às palavras terminadas em M. Troca-se o M por ns, tá? Homem, homens. Quando nós formos fazer a mudança para o plural,